O assunto ainda continua sendo política. Vamos falar sobre eleições municipais, emendas impositivas, participativas. Sobre esse assunto eu converso aqui com o deputado estadual Adriano. Deputado, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Antes de começar a nossa entrevista, como eu devo tratá-lo? Adriano ou Adriano Sarney? Do jeito que você quiser. Pode chamar de Adriano ou Adriano Sarney. Bom, vamos falar aqui sobre um novo canal de comunicação que o senhor abriu junto à população do Estado para a destinação de emendas, né? Como é que foi pensado isso? Bom, esse é um programa inovador. Pela primeira vez no Maranhão, e um deputado estadual está abrindo a possibilidade de toda a população escolher junto comigo a destinação das suas emendas parlamentares. Todo ano, os deputados estaduais têm direito a 4 milhões de reais de emendas parlamentares. E nada mais justo do que fazer com que a população escolha junto com você. Então, hoje, nesse programa, que é um programa inovador aqui no Maranhão, que se chama Emendas Participativas, qualquer um pode entrar no meu site, www.adrianosarney.com.br, e colocar sua sugestão de onde eu vou destinar essas emendas parlamentares. Já tem alguma garantia de emenda para o senhor, para fazer esse canal de comunicação? Muito bem. Todo deputado ele tem direito, porque essas emendas... Por que é chamado de emenda? Emenda porque você emenda uma lei orçamentária. Então, existe todo ano a lei orçamentária do governo do Estado. E o deputado tem direito a emendar, ou seja, a colocar recursos a mais nessa emenda. Então, nós fazemos o que, os deputados? Nós colocamos os recursos, destinamos os recursos na lei e depois quem vai executar a lei é o governo do Estado. Então, e como é que tem sido essa relação? O governo está cumprindo com essa previsão orçamentária das emendas? Esse é o grande problema, porque o governo hoje ele não tem a imposição da lei de cumprir obrigatoriamente com o que cada deputado emenda na lei orçamentária. Então, ele paga de vez em quando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e não existe a impositiva que existe hoje na Câmara Federal. Então, quer dizer que o senhor não tem garantia, então, dessas emendas? A garantia eu não tenho, mas o que eu tenho é que as emendas elas não vão ser minhas, elas vão ser dos autores e do povo que vai colocar. É uma forma da gente pressionar o governo do Estado em dizer, olha, aqui não é o deputado Adriano Sarney, mas sim a população de uma forma geral que está colocando essa emenda. O autor ele vai se tornar um deputado a partir do momento em que ele assinar junto comigo esta emenda e cobrar junto comigo no Palácio e nas secretarias a liberação desse recurso. Deputado, esse canal de comunicação junto à população para decidir sobre a destinação dessas emendas, a gente pode falar então que foi uma forma que o senhor encontrou de pressionar o governo para liberar essas emendas? Na verdade, isso já existe em outros estados e também na Câmara Federal. Isso foi uma forma, primeiro, de dar transparência ao processo e também de fazer com que o governador respeite as emendas dos deputados estaduais. Existe hoje, até mesmo, por que essa emenda não é impositiva aqui no Maranhão? Porque a maioria dos deputados estaduais fazem parte do governo estadual e o governo estadual diz que não quer que essa emenda seja aprovada, a emenda impositiva seja aprovada. Então, eles não aprovam. Mas o que está acontecendo é uma conscientização de vários deputados que já existe um movimento para que parte dessas emendas sejam impositivas. Então, daqui para o final do ano, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter algumas novidades no que diz respeito à questão da votação da emenda impositiva, que vai garantir ainda mais a liberação desses recursos. Deputado, bom, sobre isso, a gente sabe que desde 2017, quando foi apresentada essa questão das emendas impositivas, inclusive pelo deputado César Pires, né? Sim. Desde 2017, aí isso parece que o assunto morreu um pouco, aí foi ressuscitado agora, esse ano, inclusive pela base governista lá, exato, em que falaram que dessa vez não tiveram apoio da oposição para parecer que não era interesse da base governista, do governador Flávio Dino, quando vocês da oposição tentaram isso desde 2017. Sim. Agora foi ressuscitado, sim, pela base governista. Eu quero saber, o senhor como representante da oposição, o senhor apoia essa iniciativa da base governista de trazer de volta as emendas impositivas? Certamente. A gente acha pelo seguinte, a oposição, ela
quase nunca tem as suas emendas liberadas pelo governo do estado porque faz oposição. E o governador só libera as emendas daqueles que estão no governo. Então, a oposição sempre quis ter e votar as emendas impositivas. Só que como nós somos minoria, a gente não tinha voto suficiente para conseguir fazer essa mudança. Então, a partir do momento em que os governistas começaram a se interessar sobre o assunto, porque as suas emendas também não foram liberadas na sua integralidade, então a oposição diz o quê? Olha, vocês têm o voto da oposição, nós somos aqui 4, 5 da oposição e vocês têm o voto da oposição. Agora, nós somos 42 deputados, então nós precisamos da maioria dos deputados. Podem contar com os votos da oposição, mas sem os votos de vocês que são do governo, nós não temos como ir para lugar nenhum. Então, se resolvam com o presidente da Assembleia, se resolvam com o governador e vamos chegar ao meio termo, porque o Brasil todo está fazendo isso, né? A Câmara Municipal de São Luís já tem a emenda impositiva. Então, por que nós, deputados, não temos ainda? Então, está tendo uma articulação que também está sendo conversada com o próprio governador e com o próprio governo do estado para que a gente possa chegar a um meio termo nessa situação e nós, deputados, possamos ter a segurança que essas emendas vão ser de fato liberadas. Passando essa emenda impositiva, certamente vai dar mais garantia ainda para esse programa das emendas participativas. Mas também não passando, certamente nós já temos mais de 100 propostas cadastradas no site, vão ser 100 guerreiros junto comigo, 101 que vamos lutar e cobrar do governador e do governo estadual para que a gente possa, de fato, fazer esses benefícios nos bairros de uma forma geral. Ali nós temos geração de emprego, nós temos recurso para a educação. São as prioridades. As prioridades, nós temos recursos para a educação, nós temos recursos para a saúde, nós temos recursos ali importantíssimos que podem mudar a vida de comunidades. Então é importante que a gente faça toda essa, e por isso que nós estamos também visitando muitos veículos de comunicação, para que a gente possa conscientizar a população de que o deputado, ele não apenas faz leis, mas ele pode também conseguir recursos para a população. Deputada, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, aí, Instagram, Facebook, eu tenho visto aí sua movimentação pela cidade de São Luís, mostrando alguns problemas que a cidade vive, os moradores estão passando. Isso mostra ou até reafirma a sua pré-candidatura à prefeitura? Certamente o meu partido, que é o Partido Verde, do qual eu sou presidente, mas existe vários deputados estaduais e vereadores pelo Maranhão, acharam por bem me lançar aqui pré-candidato a prefeito de São Luís. E eu me sinto, de fato, preparado para isso. Eu já fui executivo de uma multinacional, entrei na política há pouco tempo, há 4 anos, nunca fiz parte de governos passados, mas certamente eu sinto que eu estou aqui de volta a São Luís, depois de ter estudado fora, de ter me preparado para realmente ajudar a minha cidade. Meus filhos nasceram aqui, eu nasci aqui em São Luís, sou ludovicense, e acho que São Luís hoje, infelizmente, é uma cidade que ainda é uma cidade da década de 80, né? As coisas precisam ser modernizadas e é por isso que nós temos boas ideias para que São Luís seja modernizada. Mas eu uso novamente o exemplo das emendas participativas, que a gente só sabe onde o calo dói no sapato quem calça o sapato. Então, quem sabe onde estão os problemas dos seus bairros são aqueles que moram nos bairros. Então, é necessário que a gente abra essa participação popular para as pessoas participarem e também é necessário que a gente visite as comunidades. E é isso que nós estamos fazendo muito esses últimos tempos. Bom, deputado, esse pré-candidato a prefeito de São Luís, quem sabe um possível candidato, a gente sabe de toda a história da sua família também, o seu sobrenome, o peso que isso tem na política. Como é que vai ser o Adriano pré-candidato, um possível candidato à prefeitura de São Luís? Vai ser o Adriano com a sua história política ou vai trazer o Adriano Sarney com a vinculação à sua família? Certamente teve uma grande polêmica na época em que eu comecei a querer ser chamado de Adriano, né? Por quê? Porque eu tenho uma personalidade, Bianca, eu tenho uma personalidade que é minha, que é uma história minha, cada um carrega a sua história, ninguém carrega a história do seu pai, da sua mãe, da sua tia, todo mundo carrega a sua história e eu tenho propostas e personalidade. Então, eu acho que, claro, quem vai administrar, caso eu ganhe essas eleições, é o Adriano.
Mas eu não posso nunca negar a minha família, a história, e sempre defendo quando eu posso defender. Mas é claro que a história e as ideias e as propostas vão partir de mim. Então hoje o que eu tenho como proposta para São Luís? As minhas ideias, como eu posso me viabilizar, os meus amigos que podem me ajudar, as minhas andanças pela cidade, o meu trabalho na Assembleia Legislativa e também o meu partido. Agora, se o meu grupo político vai me apoiar ou não, isso aí é uma questão que nós vamos ver lá na frente. E também é claro que queremos ter uma marca própria. Esse é o grande sonho do Adriano e também é o Adriano Sarney. Não tem como se destacar de uma família. Mas ninguém é igual à sua família, não é isso? Ok, deputado, eu agradeço a sua presença aqui. O espaço continua aberto, tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado mesmo.